dia a você que está aí nos assistindo de casa também, né? É uma alegria muito grande saber que mesmo de casa você pode estar conosco. Esperamos que em breve todos estejam aqui, amém? Gente, esta manhã eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Alguns dias, já umas 2 semanas, que 2 versículos têm estado muito forte no meu coração, muito forte mesmo. E um é esse versículo aqui, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Interessante porque, quando nós olhamos esse texto, lá para cima, fica com a Bíblia aberta aí, vamos lá no versículo 9, olha o que diz lá no versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que interessante, quando nós olhamos lá no versículo 9, o Senhor Jesus, Ele está dizendo que muitos hão de entregar para... Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui dá para a gente compreender claramente para quem que Jesus está falando isso nesse momento. Claro que Ele está falando aqui com seus discípulos, né? Eles começaram a perguntar algumas coisas, Jesus está dando alguns sinais sobre o final dos tempos, sobre os últimos tempos, o que aconteceria, mas nesse versículo a gente começa a perceber de que ele está falando de algo que aconteceria com o povo cristão, porque quem que vocês acham que eles vão atormentar por causa de Jesus? Aqueles que amam Jesus, aqueles que professam o nome de Jesus, certo? Então, aqui Jesus está falando, serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Haverá muitos que serão escandalizados, uns vão trair uns aos outros se aborrecerão. Jesus está falando isso aqui para quem? A respeito de nós, dos cristãos. E ele diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vai enganar quem? Gente que está querendo buscar Deus, que está querendo conhecer mais de Deus, que conhece a Jesus. Então, ele está falando para nós, os cristãos. Não quer dizer que ele não está falando para toda a humanidade, mas essa palavra está muito clara que Jesus está falando conosco, os cristãos. E aí ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, ele está dando uma palavra direta a nós, os cristãos. Ele está falando que uns trairiam os outros, uns se aborreceriam com os outros. Ele está falando que a iniquidade se multiplicaria. Se multiplicaria onde, gente? No meio de quem? Dos cristãos também. Não só na humanidade, mas no nosso meio, porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam. E aí eu louvo a Deus porque Ele não diz que seria o amor de todos, porque Ele diz que aquele que perseverar amando e não permitir que a iniquidade entre no meio dele, esse então será salvo. Esse então será guardado pelo Senhor. Então é uma profecia isso aqui. Só que, glória a Deus, porque ela é uma profecia condicional. Ela é condicional, porque se eu perseverar e não permitir que a iniquidade entre na minha vida, se eu perseverar e não permitir que a iniquidade entre na minha casa, então o amor na minha casa não vai se esfriar. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus. Gente, é incrível, porque às vezes nós lemos a Bíblia, nós falamos de tantas coisas, mas nós não nos atentamos para aquilo que o Senhor realmente quer ministrar no nosso coração. E há uma semana atrás, mais ou menos, a Anderly me mandou um vídeo, e quando eu assisti aquele vídeo, esse texto ele já estava muito forte no meu coração, e quando eu assisti aquele vídeo, eu falei, uau, isso tem tudo a ver com aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas nesse tempo. Porque Jesus, ele estava ali dando um alerta. Jesus, ele estava ali falando para o povo dele, de algumas coisas que aconteceriam. Antes disso, ele fala de terremotos, ele fala de furacões, ele fala de pandemias, ele fala de muitas coisas, que com certeza é global, né? Quando ele fala de terremotos, ele não está falando de um terremoto só dentro de uma igreja. Ele está falando de terremoto, uma coisa global, ele está falando de pandemia, uma coisa global, ele está falando das pestes, ele está falando dos furacões, das coisas horríveis que ia acontecer nos últimos dias. Mas ele começa a direcionar o final desse texto para nós, os cristãos, como um alerta. E eu louvo a Deus porque essa não foi uma profecia absoluta, ela foi uma profecia condicional. Então, nós podemos nos livrar disso, dessa falta de amor. Nós podemos nos livrar disso se nós permanecermos firmes e não permitir que a iniquidade entre na nossa casa e na nossa vida. Há uma diferença, queridos, muito grande entre pecado e iniquidade. Como bons cristãos, e às vezes muito religiosos que somos, muitas vezes, nós até nos gabamos e nos orgulhamos de não cometermos pecado mais. Embora a Bíblia diga que se eu disser que não tenho pecado, eu já estou pecando, eu já me faço um mentiroso, porque é impossível nós vivermos nessa terra e não pecar. Mas nós vamos pecar por acidente, não mais viver na prática do pecado, como outrora, como antes, quando nós não conhecíamos a Jesus. Quando vivíamos muitas vezes, né, aquele que conheceu a Jesus depois de adulto, que viveu um tempo na prática do pecado, viveu na bebida, viveu na prostituição, viveu na mentira, viveu no engano, na traição, no adultério. Isso é o pecado, a prática do pecado. Nós ainda pecamos? Sim, pecamos por acidente. Tentamos não pecar, às vezes até pecamos sabendo que está pecando, né? Conscientemente sabendo, eu não devia fazer isso, não, mas é rapidinho, eu vou fazer essa mentirinha e tal. Ainda pecamos, sim, mas o que Jesus está falando aqui de iniquidade. Porque como cristãos, às vezes a gente fica até alerta para o pecado. Porque a gente sabe, eu não posso roubar. Nossa, eu não posso prostituir, eu não posso trair a minha esposa, eu não posso trair o meu marido, eu não posso, isso é pecado. Mas muitas vezes nós não nos atentamos para a iniquidade. Iniquidade quer dizer inclinação. Iniquidade é a tendência que a pessoa tem por causa da natureza dela. Aquela tendência a ir para o lado mal, muitas vezes. É aquela tendência para cair numa situação, num pecado, que às vezes ela já foi liberta daquele pecado, mas a tendência, muitas vezes, ela permanece ali, a inclinação, muitas vezes, permanece ali. A inclinação da maldade, a inclinação do egoísmo, do egocentrismo, de não querer mais se importar com as pessoas, de se preocupar só com si mesmo. A inclinação, né, de uma bebida. Você não bebe mais como bebia, mas se tem uma oportunidade, por que não uma cervejinha? Por que não? E é engraçado porque Jesus ele fala lá em cima sobre, neste tempo, muitos serão escandalizados. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, aquela cervejinha, naquela roda de amigos, de pessoas que às vezes olhavam para você e falavam, uau, que cristão, que família abençoada. E quando você pega aquela cervejinha, quando você pega aquela bebidinha lá na roda, você está achando que está com muita intimidade com seus amigos, e você toma, você está causando escândalo, que a Bíblia diz, muitos
nesse tempo muitos serão escandalizados. Então, tudo isso é por quê? Por causa da iniquidade, a tendência, a inclinação que o ser humano tem de sempre voltar ao vômito. Misericórdia. Já ouviu essa expressão, né? A pessoa que volta ao vômito? Então, olha só que horrível isso. E nós não percebemos o quanto isso é sutil. O quanto o diabo, o nosso adversário, ele está trabalhando constantemente para nos destruir, porque o plano dele é matar, roubar e destruir. Esse é o plano do diabo. Então, ele nem vai colocar na sua frente um pecado, mas ele trabalha no seu interior, muitas vezes, falando coisinhas aqui, para despertar aquela iniquidade que está dentro de você, aquela inclinação que está dentro de você, para que você comece a tender para aquilo que não deveria fazer. E conforme a iniquidade aumenta, a Bíblia diz que o amor diminui. Quanto mais aumenta a iniquidade sobre a face da terra, menos amor há sobre a face da terra. Queridos, e nós não podemos esquecer, essa palavra ela tem borbulhado no meu coração essa semana toda. Eu estava ansiosa por essa manhã para poder compartilhar isso com você. Nós não podemos esquecer que a igreja do Senhor Jesus, nós somos luz neste mundo, nós somos sal nessa terra, nós fomos escolhidos por Deus, e a natureza de Deus é amor. Deus não apenas ama, mas a natureza dele é amor, e se ele é amor, o amor precisa estar no nosso meio. Nós temos que ter mais amor e menos iniquidade, mais amor e menos iniquidade, mais amor e menos iniquidade. Nós não podemos deixar que a iniquidade aumente nos nossos lares, nas nossas famílias, na nossa casa. Só que isso, queridos, às vezes eu estou falando e você está pensando, não, mas não tem na minha casa, não tem iniquidade, não isso. Só que nós precisamos, de tempo em tempo, fazer uma autoavaliação. E pedir ao Senhor, para que nós possamos medir qual a quantidade de amor está no nosso coração, porque se ele está diminuindo, é porque de alguma forma a iniquidade está crescendo. De alguma forma a tendência para as coisas ruins, para os sentimentos ruins, para o egoísmo, para a falta de empatia, está crescendo na nossa vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E pensando em tudo isso, nessa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração o segundo versículo que eu disse, que eu falei para vocês, que 2 versículos estavam no meu coração. E ele está em Malaquias 4, versículo 6. O último versículo do Velho Testamento. E olha o que o Senhor fala através da boca de Malaquias. Versículo 5, vamos ler. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Olha Deus falando de novo sobre o fim dos tempos. E ele disse, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Parece que são 2 versículos desconectados, mas na verdade são 2 profecias. A primeira que eu li, quando Jesus está falando, uma profecia totalmente condicional. Porque ele disse que aquele que perseverar será salvo, será livre dessas coisas terríveis que irão acontecer nos últimos dias. Ele estava ali falando do final dos tempos, ele estava falando que aquele que perseverar, então será livre de todas essas coisas, será salvo dessa grande tribulação, será salvo das dores, mesmo que a gente ainda esteja nessa terra no princípio das dores, que antecede o arrebatamento da igreja, mas nós seremos salvos, a nossa alma será livre da angústia, a nossa alma será livre das dores dos últimos dias. Se nós não permitirmos que a iniquidade cresça e o amor se esfrie. Mas aqui
versículo que eu li, que também é uma profecia, que Deus usa o profeta Malaquias para dizer, e ele está dizendo, que nos últimos dias ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor está de novo falando sobre os últimos dias. E é interessante porque isso foi o último versículo do Velho Testamento. E a história mostra que por 400 anos o Senhor se calou. Depois desse último versículo, dessa última profecia entregue por Malaquias, por 400 anos o Senhor se calou e não falou com a humanidade. Não usou nenhum profeta, não usou nenhum sacerdote para falar com a humanidade. E aí veio, então, o Novo Testamento, começa o Novo Testamento com o nascimento de Jesus, a redenção, aquilo que o Senhor queria fazer. E esse Novo Testamento, ele começa envolvido de amor, porque quando nós lemos João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele começa o Novo Testamento envolvido de amor, o nascimento do Senhor Jesus, um amor que mudaria a história da humanidade, um amor que seria suficiente para que todo ser humano que nele crê possa ser salvo e ter a vida eterna. O homem não precisaria mais de sacrificar cordeiros, não precisaria mais de fazer holocaustos, não precisaria mais de derramar sangue de animais para ter os seus pecados expiados, porque os seus pecados não seriam não ia haver mais expiação dos pecados, porque expiação é o quê? Cobrir. O pecado não ia ser mais só coberto, mas o pecado ia ser redimido da face da terra. Na vida daquele que aceita esse amor, na vida daquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador. E aí começa uma história de amor, queridos, uma história de amor. Só que nos últimos dias, antes de Jesus ser morto, depois ressuscitar e ser assunto aos céus, ele dá aquela palavra para nós, os cristãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E eu comecei a entender a conexão dessas duas profecias. Porque hoje, qual é o lugar que o amor mais tem se esfriado? É no meio das famílias. O lugar que o amor mais tem se esfriado é no meio das famílias. Queridos, quantos casos nós estamos vendo todos os dias nos jornais? Pais que matam seus filhos, porque não quer pagar pensão para a esposa, para o filho. Pais que matam os filhos. Mulheres que matam os filhos por causa do amante, porque arrumou um amante, e o amante não gosta da criança, se junta com o amante e mata. E o pior é que não só mata, faz atrocidades antes. Filhos que matam pais por poucas coisas, netos que matam avós, porque usa droga e quer roubar as coisas dentro de casa, esfaqueiam a avó. Qual é o lugar que o amor mais tem se esfriado? Infelizmente, é no meio das famílias. No meio das famílias. E é aqui que nós precisamos, como igreja, queridos, nos posicionar nesse tempo. Nós não podemos permitir que o amor se esfrie dentro da nossa casa. Nós não podemos permitir, nós temos que tomar muito cuidado. Nós vivemos numa cultura diferente da cultura latina que nós viemos. A cultura americana, quando um filho completa 17 anos, bye bye. Bye bye. Vai viver a sua própria vida. Saiu da high school, vai viver a sua própria vida. E os pais, às vezes, só vê aquele filho no Natal, porque a cultura faz com que essa distância aumente, perca o relacionamento, e aí nós começamos a ver a quantidade de pais e mães que estão envelhecendo, sem ter mais o convívio dos filhos, sem ter o convívio dos netos.
Avós que têm que ligar e pedir permissão para ir na casa do neto, para ver o neto. Uma vez uma pessoa me disse, eu disse, como que era o relacionamento dessa pessoa com os filhos e as noras? E ela me disse, olha, na casa deles é assim, tem um dia marcado para nós irmos visitar e ver o meu neto, e um dia marcado para os outros avós irem ver. E tem que ser naquele tempo, naquele horário, por meia horinha. Brasileiros, que se adaptaram à cultura americana. Que chegaram no Natal e disseram, não, pai, nós não vamos passar o Natal com você, porque agora eu tenho a minha família, eu vou passar o Natal com a minha família, com a minha esposa e com as minhas filhas. E os pais não mais estão inseridos nesse contexto. Nós vivemos no meio de uma cultura, gente, onde isso é muito fácil de acontecer conosco. E esses dias eu falava com o José, eu falava, amor, eu sei que quando os meus bisnetos estiverem aqui, talvez eu já vou estar, partindo. Espero que ainda veja. O Mateus ainda tem a bisavó dele viva. O Noah tem 2 tataravós. Eu falei, mas sabe o que me preocupa, amor? Mesmo que eu não vou ver o que vai acontecer com a minha descendência, mas me preocupa porque se toda a minha descendência continuar morando nos Estados Unidos, e se eles começarem a entrar nessa cultura do esfriamento entre pais e filhos? E isso tem mexido muito com o meu coração, queridos. E não é à toa que eu estou trazendo essa palavra para vocês. Porque nós temos que tomar cuidado, tanto os filhos com os pais e os pais com o filho. Porque a Bíblia diz que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós temos aqui na igreja esses lindos adolescentes, maravilhosos. E eu louvo a Deus pela vida deles. Eu louvo a Deus porque eles estão aqui todos os dias. Mas, queridos adolescentes, filhos, você que é filho, eu quero te dizer, não basta você vir à igreja. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Isso é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Eu nunca me lembro um dia na minha vida que eu tenha levantado a voz para o meu pai ou para a minha mãe. Eu nunca me lembro um dia na minha vida que eu tenha levantado a voz para o meu sogro e minha sogra. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos que aprender a voltar os nossos olhos, porque a Bíblia está falando sobre os últimos dias. Porque nesses últimos dias a distância entre pais e filhos vai crescer. Nesses últimos dias a distância entre marido e mulher vai aumentar. Nesses últimos dias a distância entre os entes queridos vão aumentar. Porque o Senhor falou sobre isso. E Ele falou que muitos, infelizmente, deixariam o amor se esfriar no coração. Mas nós não podemos ser esse muito. Nós temos que ser a exceção. Nós não vamos permitir que no nosso lar, nas nossas famílias, o amor se esfrie. Nós temos que deixar o amor fluir de dentro de nós. O quanto você tem se preocupado com a sua família. O quanto você tem honrado os seus pais. O quanto você tem... Quantas vezes você fala para os seus filhos que você os ama? O meu pai, há algum tempo atrás, ele fez ele decidiu fazer um grupo no WhatsApp. Nós já tínhamos grupos no WhatsApp de família, mas ele decidiu fazer um só com a descendência dele, filhos, netos e bisnetos. E todos os dias, quando ele acorda de manhã, ele coloca uma palavra para as nossas vidas, ele ministra uma palavra. E ele fala alguma coisa que nos impacta. E ele fala, eu amo vocês. E minha mãe fala, eu amo vocês. E ali começa, bom dia, paizinho, te amo. E aí, o pastor Michael, o Fred, o Eduardo, meus irmãos, as noras, os netos. Bom dia, Gido. Bom dia, vovó. E ali todo mundo. Porque se nós deixarmos esse amor, ele vai se perdendo, ele vai se esfriando. Mas eu quero te dizer algo, o amor é curador. O amor, ele tem o poder de trazer cura. Eu lembro que o meu irmão mais novo tinha 11 anos de idade quando ele foi batizado no Espírito Santo. E no dia que ele foi batizado no Espírito Santo, Deus usou uma mulher, uma profeta, para dizer para ele que Deus estava batizando ele com o dom do amor. E que só dele olhar por uma pessoa enferma, com o amor que Deus estava derramando sobre a vida dele, aquela pessoa seria curada. E hoje eu vejo o meu irmão,
ele é assessor parlamentar, mas ele também é um corretor de imóveis. E a maior clientela dele são idosos. E aquelas mulheres, parece que, aquelas senhorinhas e aqueles senhores também, parece que têm o Fred como filhos. Porque o Fred, ele é daquele, ele não vendeu um apartamento, qualquer outra pessoa ia falar, vendi, nunca mais vi. Ele não, ele continua em contato, ele manda mensagem, está tendo campanha, 40 dias de propósito, ele manda o livro, ele vai na padaria, ele compra um bolinho, ele passa lá, ó, dona fulana, vim trazer um bolinho, ó, seu fulano, eles são apaixonados pelo Fred, e eu vejo que Deus usa a vida do Fred para suprir uma carência. Muitos já falaram para o Fred, que tem apartamentos luxuosos em Balneário Camboriú, são investidores, gente que tem 10, 15 apartamentos, que não sabe o que vai fazer porque não tem relacionamento com os filhos. E Deus tem usado a vida do Fred para manifestar o amor dele. Eu lembro uma vez em Balneário, quando acabou o culto, uma senhora me procurou com a filha dela e disse, pastora, será que o pastor Michael podia orar pela minha mãe? Aí eu disse, olha, naquela época nós tínhamos um programa de televisão, e quando terminava o programa, o pastor entrava 5 minutinhos na sala ao lado para fazer a finalização do programa. Eu falei, olha, ele está fazendo a finalização do programa. Você pode esperar, ou se você quiser, eu posso orar. Eu também sou pastora, eu disse. E ela falou, ok. Eu perguntei o que era, e ela falou, minha mãe está com câncer, e ela vai se operar nessa semana. Na terça-feira nós vamos a Porto Alegre, e ela está indo operar, e eu queria que a senhora orasse por ela. Queridos, quando eu olhei para aquela mulher, eu vi estampado no rosto dela a dor na alma. Aquela mulher, ela estava com o cabelo preso assim para trás, de óculos, mas ela não conseguia me olhar nos olhos. E eu falei, amém, vamos orar, e perguntei o nome dela, e coloquei a mão no ombro dela. E quando eu comecei a orar por ela, que eu ia orar pela cura, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu não orasse pela cura. E eu abracei aquela mulher. E eu comecei a dizer para ela, olha, todas as palavras que você tem ouvido dentro da sua casa não são verdades. Porque o Senhor te vê como uma princesa, o Senhor te ama. Você é amada de Deus. E ali eu comecei a ministrar no ouvido dela. E eu ia falando aquilo, gente. Eu me lembro como se fosse hoje, ela ia se encurvando. Ela ia baixando o rosto, ela ia se encurvando, numa vergonha. Eu fui ministrando na vida dela. E ela foi fazer a cirurgia daquele câncer. E passado uns 2 meses, a filha dela volta a Balneário Camboriú e me procurou e disse, pastora, quando nós chegamos em Porto Alegre, o médico pediu para fazer novamente o exame. Ela estava, se não me engano, com câncer nos rins. E ela pediu para fazer novamente o exame. E para surpresa dos médicos, quando fez o exame, minha mãe tinha sido curada. Pastora, minha mãe mudou. Aquele dia que você orou por ela, pastora, tem uma alegria no rosto da minha mãe, como há muito tempo a gente não via. O rosto dela mudou. Pastora, ela cortou o cabelo, ela mudou a fisionomia, ela está se arrumando. Ah, queridos, eu louvo a Deus todas as vezes que eu encontro aquela pessoa, isso já passaram vários anos. O testemunho permanece firme, porque aquele câncer nunca mais voltou na vida dela, porque aquele câncer era fruto da falta de amor dentro daquela casa. Fruto da falta de amor dentro daquela casa. Um dia, nós estávamos na igreja, o pastor José foi chamado para orar por um rapaz que nós tínhamos uma sala de oração, era metade desse templo aqui, era o tamanho daquela sala de oração, um prédio muito grande lá em Balneário, e nós fazia, o tempo todo passava gente ali, ficava orando, e chamaram o pastor que tinha um jovem, que estava endemoniado. E quando o José entrou naquela sala, 2 discípulos do José que estavam orando com o rapaz, estavam encostados na parede, e o jovem lá no canto, gritava. E os rapazes encostados aqui, porque quando eles iam, o endemoniado avançava neles. Eu estou rindo porque a cena é um pouco engraçada, né? Dos meninos com medo ali. Mas quando o pastor José entrou naquela sala, e ele olhou aquele jovem, ele disse que teve uma compaixão por aquele jovem. O amor transbordou de dentro do coração dele, e ele foi caminhando.
E ele diz que quando ele caminhava, aquele jovem, Bruno, o nome dele, ele fechava os olhos e ele fazia, não, para, eu não suporto esse amor, eu não suporto esse amor, eu não suporto esse amor. Ele gritava para o José não ir caminhando para o lado dele. E o José foi caminhando, e ele se debatia, ele dizia que não, e o José chegou até ele. Não se deve fazer isso, abraçar alguém que está possesso por espíritos imundos, a não ser que você tenha uma direção de Deus, porque senão você pode apanhar. Mas o pastor José chegou até ele e abraçou. E começou a dizer, Bruno, eu te amo. Bruno, eu te amo. Bruno, o Senhor te ama. Enquanto o pastor José estava falando aquilo, o Bruno caiu no chão e foi liberto instantaneamente. Porque o amor cura. O amor é curador. E quando a Anderli me passou aquele vídeo, mexeu muito comigo. Eu vou ser sincera para vocês. Não porque eu preciso ligar para o meu pai, para minha mãe e dizer que amo, não, porque isso, graças a Deus, nós temos feito. Não porque os meus filhos não falam que ama, porque graças a Deus. O Mateus, às vezes, eu até fico preocupada com a Mandinha, porque ele está lá falando comigo no telefone, ele diz, tá, mãe, te amo. Eu, ixi, Mandinha, te amo também, ele te ama também, Mandinha. Mas é a forma que nós trazemos cura dentro da nossa casa. Falando nisso, eu lembro que a Jéssica estava com 11 anos, mais ou menos, de idade, ela estava passando uma fase muito difícil, e ela começou a se revoltar. E ela começou a se revoltar com as coisas até da igreja e tudo. E eu lembro um dia que ela afrontou assim o José, mas ela falou, não, porque ela tinha um rapazinho lá, um menininho e tal, e o José falou assim, e ela falou, porque eu vou casar com ele. Gente, 11 anos, sabe nem o que vai fazer, né, da vida. Eu vou casar, e o José falou, você não vai casar com ele. E ela quis fazer, e eu lembro que na hora, o Mateus falou, mãe, não fala nada, só ama, mãe, fala para ela que você ama, fala para ela que você ama. E eu achei, naquela hora eu vi que Deus estava dando uma estratégia para aquilo. E na hora nós nos calamos e nós abraçamos. Jéssica, a gente te ama, você é preciosa e tal e tal. E passou. Nós não temos noção o que uma palavra eu te amo pode proporcionar. Eu não sei porque hoje minha cabeça assim amanheceu, gente, foi brotando testemunho. Eu falei, isso aqui não é nem uma pregação, gente, não é nem uma pregação, porque eu só estou compartilhando experiências. Mas eu sei que no compartilhar experiências, Deus está falando e Deus está ministrando algo na sua vida. Eu lembrei hoje de manhã uma viagem que eu fiz a Israel, alguns anos atrás. E foi uma família, um casal, e foi a mãe de um dos cônjuges. Eles não estavam, digamos, que eles não fizeram a viagem juntos. Ela foi e eles foram. E um casal muito bem sucedido. E no meio da viagem, num dos países que nós passamos, depois que ela passou no detector de metal ali, que ela pegou a mala de mão dela, carry-on, quando entrou no ônibus, ela percebeu que eles tinham tirado a pochetezinha dela, a necessaire dela, com os dólares. Gente, aquilo me marcou muito, porque era um casal abastado. E tudo bem ali na hora, vamos ver isso, tal e tal, mas durante o andamento da viagem, cada hora era um de nós. A gente ficava sabendo que eles não tinham suprido. E era a gente juntando aqui o dinheirinho, juntando os dólares, um pagava uma coisa, outro pagava outra coisa. Sendo que aquele casal tinha condições para fazer e não fazia. Só que tudo é contado diante de Deus. Tudo, porque a Bíblia diz que tudo que eu planto, eu vou colher. Tudo que eu planto, eu vou colher. E, infelizmente, tem pessoas que acham que isso nunca vai ter problema, mas quando chega lá na velhice, tudo volta. Então, nós temos que aprender a amar mais, nós temos que aprender a dizer.
Eu sei que tem homens que cresceram em famílias, às vezes, que não conheciam Jesus. Nós não estamos aqui para jogar culpa no pai e na mãe, não. Às vezes são famílias que nunca ouviu falar eu te amo. E hoje você se converteu, você está na igreja, mas você tem dificuldade de falar eu te amo, porque os seus pais nunca te falaram. Mas talvez não foi maldade deles, é porque eles não conheciam a Jesus, eles não conheciam a palavra, eles não sabiam o que a Bíblia fala sobre o relacionamento entre pai e filho, sobre o amor que deve prevalecer sempre. E você não sabe dizer eu te amo, mas aprenda, ainda dá tempo. Eu não vou falar mais nada, não. Eu quero que você assista esse vídeo. A gente estava falando com uma amiga nossa, a Beth, e a minha filha Anitta perguntou para a Beth: os seus filhos te acham bonita? E a Beth não tem uma autoestima muito elevada e disse: eu acho que não, acho que eles me acham feia. E aí a Anitta perguntou: mas você diz eu te amo para eles? Você abraça eles? Porque isso faz toda a diferença para uma pessoa nos achar bonita. E eu achei super bonito isso, quando a minha filha meio que sacou isso, que o eu te amo tem poder. Uma das vantagens de trabalhar em casa é que eventualmente eu estou de tarde em casa, ela está fazendo o tema e eu estou trabalhando, escrevendo. E às vezes ela grita lá do quarto: pai, te amo. E tipo, é a melhor coisa de se ouvir, cara. É muito poderoso. São só 3 palavras, mas as pessoas têm medo delas. São só 3 palavras, mas a gente não percebe como elas são poderosas. Como um eu te amo muda vidas. Eu me lembro quando eu falei pela primeira vez para minha madrinha no telefone, falei eu te amo. E aquilo foi super impactante para ela. Ela passou, todas as vezes que a gente se fala por telefone hoje, ela fala: eu também te amo, eu também te amo. Muitas vezes ela não tinha ouvido e ela não falava, porque a gente só dá o que a gente recebeu um dia. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a minha esposa, Ana, e eu falava: eu te amo. E aquilo era poderoso e aquilo nos deixou mais próximos. A coragem de dizer eu te amo nos deixou mais próximos e fortaleceu o nosso relacionamento. Eu me lembro uma vez que a Anitta estava com o pai da Ana, meu sogro, e disse: eu te amo, vovô. E eu acho que meu sogro nunca tinha ouvido isso, cara. E ele começou a chorar. E aquilo foi muito forte para ele. E ele tentou começar a falar para os filhos: eu te amo. Mas não conseguia. Ele tentava falar, mas ele ficava constrangido. Ele achava bobo. É que o eu te amo é tão poderoso que as pessoas têm medo. O meu sogro morreu sem falar eu te amo para os filhos. Eu tenho certeza que ele se arrependeu disso. Eu te amo, ele constrange. Eu te amo, ele liberta. Eu te amo, tem poder. E nunca é tarde para começar a praticar. Oi, papai, tudo bem? Beleza, como é que você tá? Tô bem também, só queria ligar pra falar que eu te amo. Ô, meu filhão, eu também te amo muito, papai. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. Ô, não, mozão, eu também te amo muito, meu filho. Demais. Que bom receber uma ligação dessa. Eu tô assim, quase não falo comigo. Que bom, meu filho, é isso aí. Obrigado pela ligação, papai, ficou muito contente. Eu também te amo demais. Beijo. Tá bom. Meu amor. Beijo, tchau. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia, glória ao Senhor.
Que pena que a gente não pode se abraçar. Tantas pessoas, talvez, que estão aqui dentro da igreja hoje, que estão sem família, precisavam de um abraço. Mas se você está perto da sua família, abrace. Abrace com seu marido, com seus filhos. Essa última frase ali me marcou. Ela diz: não falta amor, falta amar. Porque o amor está aqui. Jesus está em nós. Deus é amor. A natureza dele é amor. A gente se preocupa com tantas coisas que vão ficar, que não irão conosco para a eternidade. Ou às vezes a gente, numa mensagem, fala, manda beijinho, coração para tantas pessoas. Ai, minha best friend. Mas que às vezes hoje é best friend e amanhã você está até falando mal dela. E não quer mais nem ver pintado a ouro. E esquece muitas vezes de passar a mão na cabeça do filho, da filha, do marido. E simplesmente dizer: eu te amo, amor. Você é importante para mim. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Eu ligo para a Jéssica, às vezes, para o João, eu falo, tem dia que eu acordo, eu já ligo: ô meu genro, estou ligando para falar que eu te amo. Gente, como é importante, como é bom, sabe? Eu poder abraçar a Amanda e dizer que eu amo o Noah, o Mateus, o meu esposo, os meus pais, os meus irmãos. Não falta amor, falta amar. Vamos aprender a amar. Deu para perceber no vídeo que alguém pediu para aquele menino ligar para o pai e dizer que ama. Viu o pai falando: mas o Duduzinho é tão calado, fala pouco. Que bom, filho, receber. Mas viu que a cura não foi para o pai, foi para o filho? Quando ele falou eu te amo, ele foi que sentiu algo dentro dele. Porque é libertador. Quando nós falamos isso? Não é só na vida do outro, mas muito mais na nossa vida, porque quebra cadeias, quebra grilhões. Coloca a mão no seu coração, abrace, abrace, abrace essa família, a sua família, o seu filho. Aleluia, Pai, esta manhã, Senhor, oh Deus, nós não temos dúvida que nós estamos já vivendo o princípio das dores. Não temos dúvida, Senhor, que nós estamos vivendo o princípio das dores. Ah, Senhor, mas não deixa, Pai, que na nossa casa e na nossa família o amor se esfrie. Não deixa, Senhor, que a iniquidade, a inclinação para o egoísmo cresça na nossa casa, Pai. Não deixe que o egoísmo perdure no nosso lar. Não deixe que a falta de empatia perdure na nossa casa, Senhor. Oh Deus, quantas coisas nós podemos fazer e às vezes não fazemos, Senhor. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que às vezes há muito tempo não liga para a família no Brasil, para o pai, para a mãe, para dizer eu te amo. Que hoje, Deus, o Senhor possa estar trazendo cura, Pai. Traz cura, tira a iniquidade do nosso meio, tira, Senhor, a tristeza, tira do nosso meio, Senhor, o egoísmo, tira do nosso meio a individualidade, o individualismo, Senhor, tira do nosso meio a frieza da alma, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, planta em nós o teu amor, Senhor, planta em nós o teu amor, planta em nós o teu amor, Pai. Talvez nós não podemos mudar o mundo, Senhor, mas nós podemos mudar a nossa casa. Ah, como podemos, Senhor. Como nós podemos mudar uma situação dentro do nosso lar, Pai. Porque, Pai, o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Pai, nós podemos mudar a situação dentro da nossa casa. Mulheres podem mudar a situação com seus maridos, se souberem amar incondicionalmente. Se souberem, Pai, dizer para ele todos os dias: ah, amor, como eu te amo.
Homens podem mudar a autoestima das suas esposas. Homens podem trazer cura emocional na vida das suas esposas. A melhor plástica, a melhor cirurgia plástica é o amor, Pai, o amor, Senhor. Oh Deus, pais podem curar filhos. Filhos que estão com a autoestima lá embaixo, querendo se suicidar, querendo tirar a própria vida, Deus, nesse mundo que às vezes tem massacrado. Se souberem dizer eu te amo, o valor do eu te amo todas as manhãs. Filhos poderão curar, Pai, a alma dos pais que não tiveram amor na infância. Se souberem dizer eu te amo. Obrigada, Senhor, obrigada por esta manhã. Obrigada porque o furacão não passou e nós podemos estar aqui para, Senhor, nos deliciarmos desse amor que vem do Senhor, Pai. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Coloque esse amor dentro de nós todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.